Nesse podcast, o bispo de Lages, Dom Guilherme, fala sobre a situação do negro no Brasil. É uma alegria poder novamente saudar a você, meu amigo, minha amiga, irmão e irmã querida do podcast. Eu vou trocar uma temática sobre o Dia da Consciência Negra, que nós celebramos no dia 20 desse mês de novembro. Veja bem, o Evangelho, registrado por São Mateus, nos diz que Jesus falou em Mateus 24, versículo 8 e versículo 9. Vós sois todos irmãos, um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Em nosso calendário, como eu disse, nós celebramos a memória de uma das datas mais importantes para a nação brasileira, o Dia da Consciência Negra. No meu entendimento, esse dia é muito mais importante do que o dia da abolição da escravatura, que a gente celebra dia 13 de maio, que aconteceu no ano de 1888. Olhando para consenso crítico e justiça social, a abolição da escravatura não passa de uma grande farsa e um jogo político para ficar bem na fotografia diante das outras nações da época. Temos que lembrar que o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Na verdade, a abolição não aconteceu por considerar a dignidade humana e os direitos iguais das pessoas negras, mas porque, para manter a escravidão, significava perdas econômicas e políticas, tanto para o Império, o Brasil era Império ainda, porque a proclamação da República só aconteceu em 15 de novembro de 1889. Então eram perdas para o Império, mas também eram perdas para os donos, os proprietários dos escravos e das escravas. A escravidão já era um grande prejuízo e um grande peso. Então, os negros e as negras passaram para uma degradação ainda maior. Viraram literalmente um lixo social. Matar em massa os negros e negras escravos não se podia. Construir ou comprar navios negreiros para devolvê-los à mãe África seria algo impossível. Havia em todo o mundo uma pressão muito grande sobre a coroa do Império Brasileiro. Então, a abolição foi a única solução, mas jogando-os à própria sorte, se é que pudéssemos falar de sorte, que sorte que nada. Na Lei Áurea de 1888, que diante das nações e diante do próprio Brasil Império, fez a tal da libertação das pessoas escravizadas, essa Lei Áurea não incluiu garantia de emprego, de trabalho, garantia de propriedade, saúde, de educação igual para os livres, mas para negros e ex-escravos. Que libertação é essa, então? A Constituição, temos que lembrar disso, a Constituição de 1824, portanto, bem antes da abolição, garantia a educação para todos os cidadãos. Portanto, estariam incluídos os negros, mas era uma lei, como a gente diz assim, para inglês ver. Por quê? Agora, livres, como se aplicaria na prática essa lei da educação para todos? Como ter acesso à educação dos filhos e filhas sem recursos e sem políticas públicas próprias para tal? Em relação às condições para obter propriedades de terra, a situação foi e permanece até hoje ainda mais cruel. Por quê? Já em 1850, portanto também antes da abolição da escravatura, a Lei de Terras, o nome é assim, Lei de Terras, permitiu ao Estado a venda de espaços agrários a custos muito altos. Pois bem, a lei existia, mas como agora os escravos libertados, como essas pessoas negras poderiam, em condições de precariedade total, cultivar o próprio alimento? Para piorar a situação, a lei previu
mais tarde, subsídios do governo brasileiro, agora já a República, à vinda de colonos europeus para viverem e trabalharem no Brasil. O objetivo era branquear a população brasileira. Então, mais uma vez, em desfavor dos negros. Se o Brasil já era oficialmente racista, porque dividia entre pessoas livres e escravas, agora esse racismo se aprofundou e tornou-se um país estruturalmente racista. E isso permanece até nossos dias. Nós somos um país estruturalmente racista. Racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter acesso e ao mesmo tempo prejudica outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades que se desenvolvem entre grupos ao longo de um período ou de um tempo. Racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento de outras. No Brasil, manteve-se leis raciais que vinham da escravidão e outras feitas depois reforçaram e aprofundaram essa discriminação racial que favorece brancos em relação a negros, ou a indígenas, ou a outras minorias raciais. Então nós temos que perguntar, ainda existe racismo no Brasil? Claro, sim, pois mais que leis que garantem a igualdade entre os povos, o racismo aqui no Brasil é um processo histórico que modela a sociedade até hoje. Uma prova disso é o contraste explícito entre o perfil da população brasileira e sua representatividade no Congresso Nacional. Enquanto a maior parte dos habitantes é negra, calcula-se em torno de 54%, quase que todos, em torno de 95%, 96% dos nossos parlamentares são brancos. Outro dado relevante que mostra o racismo real no Brasil se refere à violência contra a população negra, que é triste. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil, segundo as estatísticas. O Dia da Consciência Negra, assim como o Dia do Índio ou outras raças e etnias, necessariamente deve ser um dia de todos os brasileiros e brasileiras. Não pode ser somente um dia dos negros e negras, assim como não pode o Dia do Índio ser apenas para colocar um cocar e algumas penas de araras e pinturas no rosto de crianças inocentes de nossas escolas. O Brasil precisa com urgência urgentíssima de novos quilombos, onde se vive a resistência e a resiliência. A luta por justiça, igualdade total, assim como foi no Quilombo dos Palmares, talvez o símbolo maior e maior quilombo de todos os quilombos que existiam e existem no Brasil. Nos quilombos, na época, viviam em igualdade e eram acolhidos os negros e negras fugitivos da escravidão ou das prisões, mas também se acolhiam em igualdade indígenas ou brancos que eram explorados e empobrecidos. E havia muitos. Para isso precisamos de novos zumbis. É importante ver o zumbi verdadeiro, aquele que, embora livre, foi capturado e entregue a um padre missionário português. Esse padre tinha o nome de Antônio Melo. O zumbi tinha na época aproximadamente 6 anos. Depois disso ele foi batizado com o nome de Francisco. Zumbi recebeu os sacramentos do batismo, primeira comunhão, aprendeu português, aprendeu latim e ajudava diariamente na celebração da missa do padre Antônio Melo. Mesmo nessas condições super privilegiadas em relação aos outros negros,
Se fosse ele pensar só em si, ele não faria o que fez. Ele fugiu e foi morar e viver no Quilombo dos Palmares, onde se tornou o maior líder da resistência, porque ele não aceitou o entreguismo do líder do Quilombo dos Palmares, que era Ganga Zumba, porque Ganga Zumba negociou com o governo português traiçoeiramente. O governador oferecia a liberdade para todos os escravos fugitivos se o Quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa. Sabemos que isso era apenas um engano. Diante dessa traição do líder Ganga Zumbi, rejeitou a proposta do governador português e desafiou a liderança de Ganga Zumba. Assim, Zumbi prometeu para o Quilombo e cumpriu até sua morte continuar a resistência contra a opressão portuguesa. Para tornarmos o Brasil um país que supere o racismo estrutural e social, precisamos de zumbis, isto é, de lideranças que não traiam o povo, especialmente o povo mais pobre, negro, indígena, em favor de vantagens pessoais. E como nós temos lideranças que traem o povo. Enquanto não conseguirmos ver na outra pessoa um verdadeiro irmão e irmã, não reconhecermos um único pai comum, de onde toda a raça humana procede, que é Deus, o racismo não será superado. Lembremos por onde eu comecei. Jesus nos ensina, e está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 8 e 9. Vós sois todos irmãos e irmãs. Um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Dia da Consciência Negra é dia de todos nós, para superarmos definitivamente o racismo tão desgraçado em nosso país. Fiquem todos com Deus, e Deus, o único Pai comum, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.